Olá, esse é mais um vídeo da nossa série Reforma Tributária, elaborada pelo Renault Advogados, que tem por objetivo central esclarecer os principais pontos de discussão do atual texto da reforma tributária, já aprovado pelo Congresso Nacional, ainda pendente de análise pelo Senado Federal, motivo pelo qual a gente reforça o nosso alerta já indicado nos vídeos anteriores, no sentido de que o texto atual pode vir a ser modificado em razão das alterações que eventualmente podem ser promovidas pelo Senado Federal. A gente começou falando desse tema sob a perspectiva mais genérica, sobre as principais características da reforma tributária. A gente indicou em outros vídeos algumas características sobre os tributos que estão previstos nessa reforma tributária. A gente deixou bem claro nesses vídeos anteriores que a gente está falando de uma tributação sobre o consumo. A reforma que a gente está tratando hoje é a reforma sobre o consumo. Mas a gente não entrou no detalhe quando a gente comentou sobre essa característica da reforma, sobre esse fatiamento da reforma nesse momento sobre o consumo, que a gente tem sim algumas modificações em relação à tributação sobre o patrimônio, que vieram já no bojo da PEC 45, no contexto da aprovação no Congresso Nacional. Então, Paty, queria te passar aqui a palavra para você falar um pouquinho sobre essas modificações que vieram, que ocorreram agora na tributação sobre o patrimônio, que já vieram no texto da PEC 45 aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. Eu acho que a principal delas está relacionada ao Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, né, o ITCMD. Tiveram algumas mudanças, a principal delas é porque a gente tinha até o momento uma previsão constitucional que você não podia tributar heranças e doações vindas do exterior por ausência de lei complementar, porque a Constituição ela exigia que houvesse uma lei complementar. E a gente não tinha ainda essa lei complementar, então, ao que tudo indica por esse texto, há uma perspectiva de que essa lei complementar que vai instituir o IBS, o CBS, o Imposto Seletivo que comentamos, também vai tratar do ITCMD nessas hipóteses de doação, principalmente quando a gente está falando de planejamento patrimonial e sucessório. A gente tem uma preocupação muito grande, né, de como vai funcionar essa tributação das doações e das heranças vindas do exterior. Além dessa mudança do ITCMD, a gente também tem a questão da progressividade de alíquotas sobre os valores dos bens transmitidos e doados. A gente também tem uma alteração na hipótese, né, causar mortes de falecimento e na transmissão de bens móveis, que antes era no estado em que era aberto o inventário, agora vai ser no estado de falecimento do decujus, né? Domicílio do decujus, perfeito. Então, o domicílio do falecido agora é o local de competência, já indicado pelo texto constitucional, para a incidência do ITCMD. E a gente tem outras alterações também. O IPVA agora tem umas hipóteses novas, né? Agora o IPVA, a gente tem uma ampliação da materialidade do IPVA, que passa a alcançar também as aeronaves e embarcações. Com algumas exceções, né? Com algumas exceções, principalmente embarcações de transporte público, plataformas, aquelas para agronegócio. O agronegócio está sendo bem desonerado nesse tratores e pequenas aeronaves que estejam utilizadas para a produção. Para a produção, exatamente. Esse é um pedido já, é um pleito e uma discussão grande há muitos anos, né? Porque a questão do IPVA sobre embarcações e aeronaves realmente era um tema que chamava atenção. Afinal, talvez não tenha nenhuma manifestação de riqueza maior que a propriedade de uma aeronave ou de uma embarcação, claro, ressalvados os casos em que a embarcação é utilizada para transporte, para pesca, subsistência. Mas, em regra, né, embarcações e aeronaves são produtos, são itens que de fato revelam uma capacidade contributiva grande, não sofriam tributação nenhuma sobre a propriedade. Né? Você tinha tributação, obviamente, sobre a importação, sobre o consumo, sobre a venda, produção, etc., mas não sobre a propriedade. E o que gerava uma certa inconsistência, uma certa disparidade se você comparasse com o carro, que veículo, em regra revela menos capacidade contributiva. Então esse ajuste também foi feito aqui pelo texto constitucional, né, com essa modificação da PEC 45, que, se for mantido da forma como posta pelo Senado Federal, vai efetivamente ajustar e trazer essas modificações que a gente acabou de mencionar. A gente espera você nos próximos vídeos. Obrigada.